realmente, assim, surpresa pelo fato de haver a possibilidade de transplante cardíaco. Conta um pouquinho sobre o que é esse transplante, se é algo rotineiro, se para a medicina é algo que já acontece há bastante tempo. Isso aí. O transplante cardíaco, o primeiro transplante cardíaco do mundo, ele foi na África do Sul, né, vamos dizer assim. Já é um tratamento já comum na cardiologia, né? O que é o transplante cardíaco? Né? A gente pega um órgão, né, de um paciente que teve, por exemplo, uma morte cerebral, né? E aí tem um órgão, no caso o coração, que é sadio, né? Então a gente detecta uma pessoa que necessita desse coração, né? Vamos dizer assim, em linhas gerais, para a população leiga entender. Então é feita uma cirurgia que é retirado, então, este órgão, o coração, né? E transplantado para esse outro paciente. Então, a gente tem toda uma equipe especializada, é a cirurgia cardíaca, né, que faz isso. São vários médicos envolvidos, tem vários tipos de exame para ver compatibilidade, né, enfim. É uma estrada longa aí até dar tudo certo, casar certo o transplante, né? Mas já é, sim, uma terapia comum, né, na cardiologia, né, habitual. No Brasil, é um centro transplantador de referência mundial, né? O Brasil ele tem essa marca, né, e o Espírito Santo também faz. Inclusive cardíaco, a gente faz aqui no estado também? Faz no estado, sim. Tá? Inclusive, a gente teve um caso de exceção, que geralmente são centros transplantadores, né? A gente tem um centro transplantador, que é uma equipe especializada. O SUS ele centraliza esse tipo de processo, né, que é o transplante, então, em determinadas equipes, né? Em Linhares, nós tivemos um em caráter de exceção, dada a necessidade ali da situação, mas no Espírito Santo é feito sim. Tá? Para contar um pouco mais, lá em Linhares, a gente teve o primeiro caso de transplante no interior do Espírito Santo, em Linhares, né? Nós fazemos cirurgia cardíaca lá de maneira habitual, né? Em média 2 cirurgias por dia, e uma, infelizmente, ela não ocorreu como deveria, uma síndrome muito rara, chamada síndrome pós-cardiotomia, que é relacionada à cirurgia cardíaca. O coração dessa paciente ele não funcionou mais, né? E aí ela foi mantida em aparelhos, né, mantendo a manutenção dos outros órgãos, então o coração não funcionava, mas ela tinha como se fosse um coração artificial que trabalhava para o corpo todo, né, enquanto ela era listada na fila de prioridade do transplante, né. E dada a gravidade do caso, que ela não podia nem ser mobilizada, porque instabilizava, os remédios não funcionavam, acabou, Deus, né, eu tenho muita fé, Deus botou a mão, é maravilhosa essa história, e o órgão, e acabou que foi na mesma cidade, no mesmo hospital. Nossa! E foi assim, fantástico, uma coisa de livro. Eu, inclusive, escrevi muita coisa sobre isso aí. E essa, então, paciente foi, vamos dizer assim, brindada, né? Deus olhou muito por ela, ela tem uma filha, eu lembro como se fosse hoje esse evento. E aí, o que é raro de acontecer, né? Que é difícil de ter órgão, dada a situação, muita gente ainda não aceita doar órgãos, né? Isso é uma coisa que a gente tem que vir à população e alertar que é salvar vidas, né? Você declarar que é doador de órgãos. Muita gente ainda se nega a isso. E aí essa abençoada, essa nossa paciente, no mesmo hospital, e vamos dizer assim, questão de metros, na outra UTI, surgiu o coração compatível, né? Maravilha. E aí foi aquela corrida toda, e ela foi transplantada, está viva, está bem, e deu tudo certo, curou ali aquela situação de dano. E foi excepcional porque ela não tinha condição nem de movimentar. E a pressão caía, e ela perderia a vida a qualquer momento. Doutor, e no caso do Faustão, ele teve, então, essa necessidade de um transplante devido a uma insuficiência cardíaca. Então, além da gente, muitas vezes, desconhecer que um órgão pode ser transplantado, muita gente ficou se perguntando o que é essa insuficiência cardíaca. Será que eu tenho insuficiência cardíaca? Será que eu também corro algum risco em relação ao meu coração? Explica pra gente. Isso, ó. A insuficiência cardíaca na cardiologia, a gente diz que é o final de qualquer processo cardiológico, vamos dizer. Um exemplo, se eu tenho uma hipertensão que ela não é tratada de maneira correta, o que vai ser a via final, vamos dizer? Vai ser a insuficiência cardíaca, né? Então, se eu tenho um problema do colesterol alto que gerou infarto e eu não cuidei desse processo bem, não preveni, não fiz as medidas corretas, o que vai ser o final? A insuficiência cardíaca. Então, se eu tive uma miocardite, né, por qualquer motivo, a via final, se eu também não tiver os cuidados, é a insuficiência cardíaca. Então, é a linha, vamos dizer, esse diagnóstico de insuficiência cardíaca, ele é o coração batendo fraco. Né? Seria isso. Traduzindo, seria isso. Exatamente. Mas o que levou a essa insuficiência é que tem que ser investigada. Tem que ser investigada, tratada de maneira efetiva, né? Mas, em linhas gerais, a insuficiência cardíaca ela é um coração mais fraco. O que o coração faz? Ele bombeia, né? Então tem a força de bombeamento e a força de relaxamento. Então, nós temos dois tipos de insuficiência cardíaca. A de contração, que perde a contração, ou ela perde o ato de relaxar. Isso causa o quê? Uma má perfusão, né? O coração ele serve para isso, para perfundir todos os outros órgãos. Jogar sangue no corpo todo, bombear. A ponta do dedo depende do coração. Então, do cérebro, qualquer órgão, a gente depende dele, né? O ponto central. E quando ele fica fraco, tudo
começa a funcionar mal, a gente começa a ter disfunções orgânicas, né? Então, a insuficiência cardíaca, ela é essa via final, né? Graças a Deus, nós temos muito tratamento para isso. Medicamentoso, então, nós evoluímos demais a sobrevida, mas é uma doença que a gente tem que informar muito bem, porque o tratamento é eficaz, né? Mas não tratado, a gente é igual câncer. E aí fica aquela pergunta, né? Um paciente internado, no caso dessa sua paciente, graças a Deus, teve aí essa sorte realmente de conseguir logo em seguida um coração. Mas como você mantém a pessoa viva se ela já não tem mais um coração ali que funcione adequadamente? Ela tem que viver em coma? Como que isso funciona? Não é, pode ser necessário coma, é verdade. Induzir a sedação, a intubação e etc. para manter os outros órgãos todos funcionando bem, né? Hoje a gente tem uma série de processos. O primeiro é remédio. A gente tem alguns remédios orais mesmo, que melhoram a contratilidade muito, a gente avançou muito nisso, é importantíssimo deixar isso claro, que assim, é importante, mas remédio a gente avançou demais. E existem também alguns remédios que são feitos na terapia intensiva, na UTI. A gente já deve ter escutado, noradrenalina, dobutamina, milrinone, então existem alguns remédios que fazem o quê? Aumenta a contratilidade do coração, ele fica mais forte, só que se eu desligo essa bomba, o coração volta a ter problema. Aí o rim é mal perfundido, diálise. Então, entra nas disfunções de todos os órgãos, né? E é isso que é a indicação, no caso, neste momento, do nosso querido lá, Faustão. Então, ele está dependente de remédios para que o coração faça a função dele. E essa é a indicação aí da questão do transplante no caso específico dele. Então, a gente tem a insuficiência cardíaca, ela está dependente de remédio, a gente tem alguns suportes, coração artificial, etc. Mas o tratamento curativo para essa insuficiência cardíaca terminal, vamos dizer assim, é o transplante. E aí, doutor, o caso do Faustão também trouxe aquela questão, né? Um homem que a gente ouvia que cada programa dele ele ganhava milhões. Um homem que, né, mega milionário e está aí precisando do SUS. Vem aquela questão, agora falaram que ele está com prioridade, vai furar fila. Explica pra gente como é que funciona essa fila do transplante, até baseado nesse caso que o senhor contou, lá em Linhares mesmo, né, que deveriam ter outras pessoas esperando, ou realmente é tudo via SUS, existe possibilidade de furar, porque eu leio alguns comentários na internet, claro, é rico, vai conseguir logo, vai furar a fila, como que funciona? Então, existe uma ordem de prioridade e não importa se você tem dinheiro ou não, isso aí não vai fazer diferença. Quem regula isso é o SUS, né, o SUS tem a lista de prioridade, né, então o centro transplantador ele é o SUS, né, então isso é o governo que regula, vamos dizer assim, e não tem esses comentários, vamos dizer assim, são fakes, né. Então, existem prioridades. O caso que eu contei, qual que era a prioridade? A prioridade era que ela estava com o coração funcionando fora do corpo. Então, ela tinha uma máquina que, se acabasse a luz, acontece qualquer acidente, qualquer coisa, ela ia parar, ia morrer. Sim. Né? O Faustão, ao que eu li, ele está dependente de remédios. Então, remédios estes que mantêm o coração batendo na condição necessária. E, muito provavelmente, ele está no hospital de excelência, foi tentado retirar esse remédio várias vezes. É assim que funciona. Então, o paciente às vezes recupera com remédio, às vezes não. E, pelo que está tudo dizendo, é isso. A prioridade dele ele é totalmente dependente de remédio na veia. Aquelas bombas que a gente chama de bomba de infusão, fica ali continuamente injetando o remédio e, se desligar, ele vai começar a ter hipotensão e ter as repercussões de um coração que não funciona de maneira adequada, né? E como desconfiar, doutor, que a gente tem algum problema cardíaco, né? E que pode levar, de repente, a uma insuficiência por algum desses problemas?